Aqui, Rosenilce Mendes já está dizendo: o microfone está ativado aí, gente? Me perdoe, eu retorno. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, minha querida irmã Rosenilce, mestre na palavra. Oh, querido, Deus abençoe a cada um de vocês. Como eu estou dizendo hoje, nosso tema, gente, tem muito a ver com a realidade do mundo espiritual que está acontecendo nos dias atuais. E aqui eu estou dizendo, no verso que nós estávamos aqui falando, que o próprio Jesus, ele narra, aleluia, em nome de Jesus. Estão aí me ouvindo? Tá tudo certinho? Agora eu posso continuar? Posso transmitir esta palavra revestida com poder celestial? Me dá um joinha aí, gente. Se é tudo legal, a gente continua. Eu retorno, não tem problema. A palavra tem que ser anunciada. Ela tem que ser agora ensinada, pregada, sendo colocada aqui para que cada um que ouvir tenha de Deus a sua verdadeira libertação. Amém? Então, vamos continuar. Parece que a nossa irmã Roseli está confirmando que o microfone está ativado, está tudo certinho. Eita Deus, olha, até nisso, gente. Eu entendo que muitas vezes são coisas que parecem normais, mas não são. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei, a presença de Deus está aqui. Eu sei quando ela se faz presente, ela está aqui dizendo: esta palavra hoje tem o endereço certo. Tem a pessoa certa a quem tem que ser falado e pronunciado para poder ela entender e compreender como as coisas funcionam. Amém? Do verso 14, Lucas capítulo 9, o nosso tema, como eu já falei, tem tudo a ver com a libertação de pessoas que até o dia de hoje talvez não tinham entendimento, porque nós estamos falando de Marcos 9, 29. Esta caça só pode sair por meio de oração e jejum. Então segura aí, deixa eu voltar rapidinho lá. Vamos começar aqui a trazer à tona algo que só Deus pode revelar a mim e a você. Do verso 14, como eu falei do 9, capítulo 9 de Marcos 14, diz aqui a palavra que Jesus descendo do monte da transfiguração com seus 3 discípulos, e nós já sabemos quem são ali esses 3 discípulos, que está citado aqui nesse capítulo. Eles estavam como que fora de si, vamos dizer assim. Eles estavam como ainda muito espantados, mas ainda vivendo aquele momento no monte da transfiguração. Ok? Até aí eu acredito que se você acompanhando no texto, Marcos 9, você vai entender. Indo um pouquinho à frente, a gente já vai encontrar agora os discípulos, oh meu Deus, ao redor de uma grande multidão, e lá estavam aqueles que só sabem apontar, chamados escribas. Logo toda a multidão, vendo quem? Vendo Jesus, segundo o texto, elas ficaram como que espantadas e correndo para ele o saudar. A questão é o seguinte, é como se dissesse: graças a Deus, o mestre está aqui. Graças a Deus, o mestre faz presente aqui, graças a Deus. Acredito que agora sim, agora vai se resolver tudo o que os 9 que ficou aqui não conseguiu resolver. E aí logo ele pergunta: quem? Jesus, o que é que você está discutindo com os discípulos? Com eles? E a multidão agora, ali no meio aliás, no meio da multidão sai um. E esse um não é qualquer não, é o pai deste jovem, que era possesso, que tinha nele um espírito mundo, como ele mesmo fala. O pai já traz a própria revelação do discernimento. Quem é que estava atuando na vida do filho dele? E ele fala: eu trouxe o meu filho. E esse meu filho aqui, que está possesso, é isso que você tem que entender. Os seus discípulos não puderam expulsar ele. E aí Jesus dá o brado: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Aí ele dá agora uma ordem, ele faz um pedido: traz esse moço, traz o menino aqui. E trouxe ele. E é onde eu parei, que eu estava fazendo um comentário. E quando ele o viu, e aí onde eu estou dizendo, nem tudo que você está vendo é o que você está vendo no sentido que tem, vamos dizer, que tem direito, e esse direito dado por Deus, de viver e habitar essa terra através de um corpo, de uma alma, de um espírito. Quando ele viu, segundo o texto, esse espírito que estava na vida dele agitou com violência, o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia e se
comando, né? Ou espumando, melhor dizendo. O pai logo pergunta, né? Aliás, essa pergunta vem do próprio Cristo, que pergunta ao pai, corrigindo. E a pergunta que às vezes a gente encontra, que tem a ver com a sua, e com muitas realidades, é minha, está aqui. Porque a pergunta que Jesus faz, gente, ele faz o seguinte, olha a pergunta que ele faz. Há quanto tempo que lhe sucede isto? Porque tem muitas pessoas que não têm noção. E às vezes fica dizendo, né, proclamando, se é um bom leitor, que vai lá na Bíblia, no Salmo 40. E a verdade está sendo revelada agora aqui para mim e para você, porque o pai vai falar. Ele vai dizer que desde a infância, de muito tempo, ou muito tempo, então dá a entender que a idade deste jovem já é uma idade de entendimento de um adulto, já tinha uma compreensão. Mas ele era escravo desde criança. E às vezes são coisas tão sutis, que às vezes você busca a resposta. E a resposta hoje está, agora para mim, para você, diante dos nossos olhos, que Deus dê a mim, a você, muito mais entendimento. Porque eu estou lendo este texto para que você entenda por que hoje foi colocado no meu coração esta questão do jejum e da oração. Porque ele fala que esta casta só sai através da oração e também através do jejum. Então a gente vai aprender algo rapidinho aqui. Mas a Bíblia diz que, mesmo o pai falando isso, e declarando todo tipo de atitude, de tudo aquilo que acontecia através desta vida, esta vida escrava. Ele era um escravo, o jovem era um escravo de um espírito imundo. Então, o que ele fazia? Lançava ele no fogo, lançava ele na água. Ele foi declarando tudo o que acontecia com ele. E o que acontecia? Para que ele fosse destruído. Aí ele fala algo que tem a ver com a sua petição, com a minha petição. Muitas vezes o que você precisa dizer está escrito aqui. Porque ele fala, o pai dele fala. Olha o que ele diz. Mas se tu podes, meu Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, meu Jesus, pensa nisso, gente. Mas se tu podes fazer alguma coisa, meu Deus. Aí ele diz a palavra, tem compaixão de mim? Ele fala, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Eita, Deus está hoje respondendo para alguém especial. Aleluia! Aí Jesus responde algo que é a chave para a gente entender e compreender aonde de fato está o poder aqui. Aonde está a autoridade aqui. Pensa um pouquinho o que ele vai responder. Jesus responde. Se tu podes crer. Olha a resposta de Jesus. Diz não, Pai. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora, o que eu acho bonito aqui, gente, é que o pai admitiu uma posição que muitos não querem, porque vai no braço humano, vai lutando com as suas forças, mas o pai entendeu. E quando ele compreendeu, ele buscou diante do Cristo, Filho de Deus, aquilo que eu tenho que buscar, aquilo que você tem que buscar nesta manhã, e neste dia, não é ontem e não é amanhã, mas é neste dia. Então o pai responde, olha só, clamando com lágrimas. Ele responde ao próprio Jesus. Eu creio, Senhor. Ajuda. Aí está a resposta. Ajuda a minha ou na minha incredulidade. E Jesus agora repreende esse espírito imundo e dizendo, e todos escutando, todos são testemunho ocular, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Aleluia. Sai dele e não entre mais nele. Olha a palavra que está sendo lançada nesta manhã. E logo que Jesus cita isso, gente, ele clamando, o espírito agora imundo clamando, agitando com violência, saiu, aleluia. E o menino
ficou como morto de tal maneira que muitos diziam, está morto. Ué, mas se está morto, porque no verso 27 diz o seguinte, eita Jesus, Jesus tomando pela mão, olha o que Deus está fazendo hoje por alguns aí, ó, e não são poucos, gente, não são poucos, glória a Deus, tomando pela mão, o ergueu, e logo este menino, que para muitos pensou que estava morto, se levantou. Olha Deus levantando. Olha Deus pegando agora este homem, esta mulher, este jovem, esse adolescente, essa criança pela mão. Olha, Jesus bradou uma ordem agora, dizendo que todo espírito que estava oculto, ao entendimento de muitos, por não entender que a agitação, que este comportamento, esta ignorância, essa estupidez, esta raiva que muitas vezes vinha à tona. Olha o que Deus está dizendo através desta palavra. Ele já deu uma ordem, ele expulsou. E uma vez que ele expulsa, nunca mais retorna. Porque esta palavra alcança aqueles que, segundo a atitude do Pai, está tomando agora. Eu creio, Senhor. Esta palavra é para mim, esta palavra é para aquela pessoa que você está colocando diante de Deus. E quando ele citou, ele já foi declarando, me ajude na minha incredulidade. Então, gente, olha que coisa linda. Agora, os discípulos a sós com Jesus, nós vamos chegar e vamos voltar para você entender rapidinho que esta ministração, essa reflexão, como você quer entender, tem a ver com a salvação de muitos que Deus já escolheu e está libertando nesta manhã. Porque quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que, mestre, Rabi, não podemos expulsar? Aí no 29, que é a chave de hoje, né? E o próprio Jesus vai responder: esta casta, esse tipo de qualidade de espírito maligno, ele não pode sair com coisa alguma. Gente, presta atenção, está escrito na palavra. Ele não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eita, papai do céu, obrigado, Jesus. E aí vem uma coisa interessante, gente. Para pensar agora. Nós vamos fazer o fechamento desta live. Então, que tipo de oração e jejum Jesus estava falando aos discípulos para ter este poder espiritual, esta autoridade espiritual? Gente, é de coisas feitas diante de Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo, feitas. É um espírito, gente, de confiança em Deus. Se nós não confiamos, você viu com o Pai? Eu creio, Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. Agora vamos pensar. O Pai demonstrou uma fé na pessoa de Jesus, que os 9 talvez não pararam, não analisaram tudo aquilo que ele vinha ensinando na prática para eles. Na prática, não só de palavras, não só de dizer, mas ele, além de falar, ele demonstrava através daquilo que ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. E como Deus, ele estava mostrando e ensinando, e deu a eles a incumbência, uma autoridade, para que eles pudessem fazer o mesmo. Lá na frente, eu não quero entrar, mas de tamanha era a prática, ensinamento, que um dia eles quiseram, eu não está aqui, gente, eu só vou dar esse parecido para quem lê a Bíblia vai entender. Chegou um dia que talvez, né, sem ninguém pensar, nem ninguém imaginar, eles tiveram uma atitude de querer fazer o maior churrasco numa cidade. Ó, se eu quiser, eu vou orar aqui, vai vir fogo no céu e vai consumir toda essa cidade. Ponto. Volto para cá. Para quem lê vai entender. Você vê, olha onde eles chegaram. A fé, a ousadia, o entendimento das coisas ligado para quem tem fé. Então, aqui está a resposta. E de que tipo de oração e jejum aqui Jesus estava falando aos discípulos para terem poder espiritual? É uma pergunta.
Gente, de coisas feitas em um espírito de confiança em Deus, com a oração demonstrando dependência, e não como a forma que muitos querem de listar as coisas que fazemos para Deus. E o jejum no sentido da abstinência, e não por obrigação, mas como consequência da ocupação com as coisas de Deus, que nos faz deixar de lado as outras coisas. É mais ou menos assim para você entender. E eu já vivi isso, alguns também. Sabe quando uma criança, por exemplo, ela ganha, gente? Olha só que coisa simples, mas você vai ter entendimento. Sabe quando uma criança ganha, por exemplo, uma bicicleta? Ela ganha uma bicicleta nova. Gente, agora, essa criança com essa bicicleta nova, ela agora nem quer comer, ela não pensa nem em comer, nem em beber, ou até em dormir, porque o negócio dela é andar com essa bicicleta, é estar com essa bicicleta. Gente, para que você entenda, a criança, ela tem algo que para ela é tudo. Ela não está pensando na hora do alimento, do almoço. E aí o pai, naturalmente, a mãe, para poder trazer ela, tem que colocar os limites e ensiná-la. Mas ela, naquela inocência, tudo para ela é a bicicleta. Gente, assim é o jejum. Esse jejum, de fato, é a ocupação que a gente tem com Deus. E essa ocupação que a gente tem para com Deus passa a ser tamanha que nem a vontade, não haverá vontade de se ocupar com as outras coisas. Aí está o problema de muitos. Uma coisa está dizendo, mas a sua mente, seu coração está em outro lugar, está em outra situação. A tua oração está em outro lugar, está em outra situação. Então, naturalmente, aqui tem um grande ensino para que a gente possa entender por que eles e por que muitos, ao olhar uma situação, parece que nada se resolve. Alguns podem perguntar, mas por que continua da mesma forma? A resposta está aí. A resposta está aonde você tem colocado, na onde você tem, sabe, se dedicado. Aonde você está centralizado? Se é na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque enquanto havia uma multidão, enquanto havia alguém debatendo, discutindo, mas olha, vocês não têm autoridade, vocês não servem a Deus. Você imagina como é que ficou essa multidão juntamente com os escribas? Você imagina toda a situação. Se a gente pensar e ponderar algumas coisas, os três que desceram, com tudo que viram, será que a mente deles estava naquela situação, naquela discussão, naquele falatório? Será que os três que desceram com Jesus, eles estavam vendo o que estava acontecendo com aquele menino, com o clamor do pai? A mente deles estavam ligados ainda no Monte da Transfiguração. Pensa, gente, a gente tem que trazer à tona pensamentos para a gente entender que os três poderiam dizer, já entendemos tudo, já sabemos o que há de acontecer. Já sabemos como que é o mundo espiritual. Eles poderiam tomar a frente, mas não tomaram. Porque a mente estava ligada lá. E aí, naturalmente, o Pai se manifestando, relatando todo o acontecimento. Jesus traz à tona que aquele povo, a situação, o que havia ali, era uma incredulidade. Aonde habita esse negócio, qual é o nome? Incredulidade. Como que Deus vai agir? Gente, é só a gente pensar, analisar agora. Talvez nesse momento que nós paramos aqui, para juntos aprender um pouco mais desta palavra, talvez olhando para o oposto de tudo isso, fique mais fácil de entender e compreender que, então aqui, vai a receita para a fraqueza e fracasso espiritual. Qual é? Incredulidade. Confiança, muitas vezes, própria. E muitas vezes vai ligar aquilo que você é, aquilo que você, pela qual até você é chamado. Pega essa. Então, essa confiança própria. E a falta de fé. Eu tenho uma experiência com Deus, algo que eu nunca vou esquecer.
Nunca, gente. Algo que Deus colocou no meu coração. Eu nunca duvidei do que está escrito. Se está escrito, se Deus revelou esta palavra, eu entendo que hoje, para você que vai compartilhar e quem Deus alcançar, no momento que ela começar a ouvir o que Jesus declarou, como ele expulsou, como ele deu a ordem para que esse espírito que a Bíblia revela, a atuação dele, nesse momento se quebra cadeias, prisões são despedaçadas, pessoas serão libertadas, porque a sua fé, a minha fé, a nossa fé se unindo neste propósito. Hoje, não é amanhã, é hoje, glória a Deus. Deus está agindo e libertando as pessoas pela qual ele escolheu. Eu nunca vou esquecer disso. Ele que escolhe. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, convence o homem do seu pecado, dos seus erros. Então a palavra foi lançada. Mas entenda bem, o Pai admitiu. Eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Olha bem que coisa. Deus está dizendo, hoje ele se coloca diante de você, te ajudando. Hoje ele coloca em você mais fé, para que você entenda que a palavra hoje que foi liberada, traz libertação, salvação. E a todos aqueles que Deus escolheu e enviou, traz ainda mais ousadia, aleluia, de pregar e anunciar a palavra da salvação. Eu peço a Deus que tudo que foi falado, a maneira que Deus colocou aqui, alcance aqueles pela qual Deus já marcou para este dia. E que neste nome, sobre todo nome, qual o nome? Nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu digo, mas digo com toda a fé, com toda a alegria que eu tenho nesta palavra e na pessoa de Jesus, que hoje, e hoje não é amanhã, hoje há salvação, libertação para todos aqueles que Deus já marcou e escolheu. Se você hoje colocou diante de Deus, sua casa, sua família, seu vizinho, seus amigos, parentes, o esposo, a esposa, os filhos. Hoje é o dia da salvação e libertação em o nome de Jesus. Por isso, querido, que hoje nós entendemos que esta casta só pode sair por meio da conversa, do papo direto, sem rodeios, ou seja, por meio de oração e jejum, lançando fora toda dúvida e toda incredulidade em nome de Jesus. Por isso que eu expliquei e fui bem claro. Então, de que tipo de oração Jesus estava falando aos seus discípulos, para terem poder, autoridade espiritual, gente, de coisas, querido, feitas em espírito de confiança em Deus, aleluia, com a oração, demonstrando o que? Dependência, e não como forma, como muitos querem fazer, de listar as coisas que fazemos para Deus. E o jejum, segundo o que nós estamos hoje aqui, ó, aprendendo juntos. E o jejum, no sentido de abstinência, e não por obrigação, meu Deus, mas como consequência, gente, da ocupação com as coisas de Deus, que nos, olha bem, que nos faz deixar de lado todas as outras coisas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. No começo, graças a Deus, eu quero deixar claro aqui que nossa querida irmã Rosenice, mestre na palavra, me alertou que o microfone não estava ativo. Então, eu vou fazer a correção, vou lançar da onde nós conseguimos falar e vocês estavam me escutando. Muito obrigado. Sempre me alerte, povo lindo. Que Deus te abençoe. Ei, rompendo em fé. Olha aí o fundo. Gente, que Deus faça isso, que aconteça isso. Nos ajude em oração e intercessão. Porque cada dia eu peço, meu melhor amigo, uma palavra que venha ao encontro de toda a necessidade daquele que Deus escolheu. Seja aqueles que já se renderam aceitando, sabe, ou aceitando como muito suficiente salvador da sua alma. E aqueles que neste dia se renderam, meu querido, se renderam. Quando você confessa quem é teu Senhor, quem é o teu Salvador,
Tudo aquilo que estava te prendendo cai por terra. Então não deixe de confessar, aceitando Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma. Que Deus abençoe a Bispa Noemi Simões, que Deus abençoe a cada um que adentrou, cada um que vai adentrar um pouco mais tarde. Querido, você que vai adentrar um pouquinho à noite, de madrugada, esta palavra alcance você e a sua família. E onde tem, eu digo tem, porque no momento que eu falar agora, onde tem toda a atuação do que Jesus aqui citou, tudo aquilo que é declarado neste texto, o Pai falando, em nome de Jesus, segundo a ordem que ele deu. Esta ordem é o próprio Jesus que deu. Pega tudo que é teu. Você seja aniquilado, destruído, pega tudo que tem, sai deste lar, sai desta vida, sai desta família. Você não tem autoridade nenhuma sobre este corpo, porque o corpo que Jesus fez, sim, ele fez. Façamos, eita Deus, ele fez um corpo, colocou neste corpo a alma e o espírito, e somente o Espírito Santo de Deus é ele, que segundo aqueles que clamam, que pedem, que deixam, ele faz morada aí, faz morada aqui, nos ajudando, nos moldando e lapidando. Por quê, gente? Porque nós vamos povoar o céu para a glória de Deus. Tenha um bom dia, graça e paz. Ei, se sentir no teu coração, não deixe de compartilhar. E se Deus permitir, amanhã, se voltar hoje, glória a Deus. Maranata, ora vencer Jesus. Mas amanhã, se ele permitir, a gente tem um novo encontro para a glória de Deus. Aquele abraço do Espírito Santo. Beijo seu coração. Ei, se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Se você puder dar um glória a Deus, se você puder se manifestar, se manifeste para a glória de Deus. Eita Jesus, ei querido, fiquem com Deus, shalom.